Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Ele também é retransmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. No programa de hoje nós vamos debater os acidentes e as doenças do trabalho. E a primeira convidada de hoje é a professora Maria da Luz Martins. A professora Maria da Luz Martins é especialista em segurança e medicina do trabalho, com mais de 15 anos de experiência profissional, é graduada em pedagogia, também ela é graduada em enfermagem e obstetrícia, ela é técnica em segurança do trabalho, técnica em contabilidade, professora normalista, e um detalhe muito interessante, ela é artista plástica com obras na Holanda, na Inglaterra, na França, e também foi premiada em diversos eventos que reúnem artistas plásticos aqui do estado do Paraná. Como educadora, como profissional, ela foi educadora ambientalista, com pós-graduação e professora no EJA, Educação de Jovens e Adultos, professora do ensino superior da FATEC Internacional, onde ela coordena o curso superior de tecnologia em segurança do trabalho, consultora técnica também na área de segurança e medicina do trabalho. Ela faz auditorias, perícias, laudos e também elabora laudos técnicos de prevenção de riscos ambientais para o Poder Judiciário. Professora Maria da Luz Martins, é um prazer muito grande tê-la aqui em Gestão Pública em Debate. E hoje nós vamos debater um assunto que está preocupando muito as pessoas, que são justamente as doenças do trabalho. Nós sabemos que nesses tempos modernos, algumas doenças que eram raras até algumas décadas atrás, hoje elas são comuns. E uma dessas doenças, que podemos dizer que é a doença do computador principalmente, é a LER. Eu gostaria que a senhora nos falasse sobre a LER, sobre esse tipo de lesão por esforço repetitivo e medidas que podem ser tomadas para evitar esse tipo de problema. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite. Com grande satisfação eu estou aqui presente, né? Falar sobre doença ocupacional relacionada ao trabalho, hoje em dia é um modismo, mas existe alguns poréns, né? O corpo humano está passando por uma transformação, assim como o próprio planeta. Nós não temos aquele tempo de deixar os nossos músculos, a nossa estrutura física enrijecida como era antigamente, quando as pessoas se voltavam a trabalhos mais braçais, não se tinha esse tipo de problemas. Hoje a nossa estrutura física, ela é muito fragilizada, eu considero. Eu mesma, quando eu faço muito esforço físico, eu sinto que a minha musculatura é muito frágil e que não adianta eu tentar querer com que as coisas se modifiquem, porque eu teria que fazer passar por um longo percurso, né? Fazer um longo treinamento, exercício, etc., para que esse fortalecimento muscular e até das fibras, né, que une a exerção dos músculos a osso, ficassem mais rígidas, né? E a LER é justamente essa doença
nova, a doença desse novo século do computador, porque hoje nós fazemos muito mais coisas do que nós fazíamos há algum tempo atrás. Aliás, estamos sujeitos à rapidez no computador. Na máquina de escrever, nós escrevíamos ali talvez 2, 3, 5 páginas por dia. Hoje você escreve, às vezes, dezenas de páginas. É a grande doença que nós estamos enfrentando, professora Maria da Luz? É uma das grandes doenças, né, do século, porque nós seguramos um pouco o nosso impulso. Quando você datilografava, sou do tempo da datilografia, né, e utilizava aquelas máquinas bem pesadonas, eu não sentia nada, a não ser que minhas unhas não chegavam ao tamanho, né. Hoje em dia, quando a gente vai digitar, o que nós temos? Nós temos que conter o nosso impulso. A nossa vontade é do quê? De bater com força. Mas se nós fizermos esse movimento, além do que o computador suporta, o que vai acontecer? Sai várias letrinhas, então nós temos que nos conter. E aquilo, né, o cérebro sempre, então vai ocasionando um estresse e nós vamos encolhendo a nossa estrutura física, e aquilo ali certamente vai trazer consequência, porque nós não vamos digitar um único dia, vai ser um processo decorrente há anos que nós vamos praticar, né? A professora Maria da Luz... Não é de um dia para o outro. Exatamente, mas a professora Maria da Luz, uma confusão, não vamos dizer assim uma confusão, mas parece que a LER e a DORT são coisas iguais e semelhantes ao mesmo tempo. São doenças profissionais que são muito semelhantes e há uma diferenciação. Gostaria que a senhora nos falasse a respeito da lesão por esforço repetitivo e os distúrbios ortomusculares, né? Não, distúrbio ósseo-muscular relacionado ao trabalho. Então, LER é lesão por esforço repetitivo, né? Vamos dar um exemplo de lesão por esforço repetitivo. O pessoal da higienização, por exemplo, elas têm que fazer muito movimento para limpar o chão. Correto. Né? Não é um esforço repetitivo que vai ocasionar alguma lesão. Outro exemplo, pessoas que utilizam ferramentas para apertar parafusos ou desapertar, ela vai fazer vários movimentos, se bem que hoje já tem automatizado isso, mas aquele empregado, aquele trabalhador que vai prestar um serviço e ainda estar com as ferramentas, né, manuais, ele não vai ter essa facilidade, então ele vai utilizar o próprio corpo, né, para impulsionar a ferramenta. E o que ele vai fazer? É o mesmo mesmo movimento, o mesmo esforço, e isso ocasiona lesão. Principalmente, geralmente as pessoas têm lesão do lado direito, se elas forem destra, né? E a DORT? A DORT, então, ela é uma especificidade da LER? Como é que é? É um distúrbio osteomuscular, né? Então, reúne-se o músculo e o osso e mais os fitilhos que nós temos, né, que são os nervos, tendões, que fazem parte da nossa estrutura e que se unem e depois vão se abrindo, se estendendo e que dá a formação do nosso músculo. Ocasiona, geralmente, a doença nas junturas. E dá uma dor. E dá uma dor forte e que se estende para os músculos. E que começa numa juntura, né, numa junta, e que vai estender, vai se irradiar a próxima junta, que é o caso do punho, né, do pulso, que vai até o cotovelo, que chega no ombro e que a tendência é chegar na coluna. Professora, a senhora é uma especialista em
acidentes de trabalho, em prevenção. A senhora coordena o curso nesta área na FATEC Internacional. Já há muito tempo há toda uma legislação federal regulamentando para que se evitem os acidentes, essas doenças funcionais. E já as empresas, inclusive, elas têm que ter a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como funciona uma CIPA? Qual é o objetivo dela? Hoje, que tipo de empresa precisa ter já essa comissão que é formada pelos próprios funcionários empregados da empresa, não é isso? Sim. Tudo na vida tem uma história. E a necessidade de uma comissão interna de prevenção de acidente iniciou-se com a evolução industrial. Então, criou-se as engrenagens, primeiro a roda, depois as engrenagens, consequentemente surgiram os acidentes. A primeira comissão no Brasil se deu na Eletropaulo. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E as primeiras linhas escritas, a preocupação foi na época de Getúlio Vargas, com a criação da CLT. E através dessas linhas percebeu-se o seguinte, que no Brasil não existia uma legislação específica que amparasse o trabalhador na questão de acidente de trabalho. Então, lá no dia 22 de dezembro de 1977, saiu no Diário Oficial da União a Lei 6.514 do Ministério do Trabalho e Emprego. E depois foi publicado as normas, as NRs, né, normas regulamentadoras dessa lei, através da portaria 3.214/78, no mês de julho do ano de 78, né? Que se preocupa com a prevenção dos acidentes. E através da NR 5, norma regulamentadora 5, que se institui a CIPA. O que é uma CIPA, uma comissão? Ela tem o objetivo de prevenir os acidentes, as doenças do trabalho? Funciona da seguinte forma. Então, nós, dentro da legislação da Lei 6.514, na NR4, nós temos o dimensionamento dos profissionais da área de segurança do trabalho. Dependendo do grau de risco da empresa e do número de funcionários, nós temos o quadro, né, que vai trabalhar na questão de prevenção de acidente de trabalho. Uma microempresa que tem 4, 5 funcionários, ela também tem que ter uma CIPA ou é uma empresa um pouco maior já? Não, é o seguinte, da seguinte forma. Então, na NR 5, como eu disse, que é a da CIPA, nós vamos ter uma tabela com as atividades econômicas desenvolvidas em todo o Brasil. Então, nós temos dentro do CNPJ um númerozinho que lá diz o que a empresa faz. Então, a empresa desenvolve tal atividade, vai fazer isso e aquilo. Quantos funcionários tem? Nesse númerozinho, nós sabemos o grau de risco que a empresa pertence. Se uma empresa tem um grau de risco grande, desde que tenha um funcionário, já tem que ter a... Não dá para ter CIPA, porque CIPA é uma comissão, né? Certo. Então, nós vamos ter uma pessoa responsável que lá na NR5 vai ser, ele é intitulado de designado. Então, ele vai receber o mesmo curso de cipeiro para ele ter a habilidade e a competência para saber lidar na situação de um acidente, ou então
do incêndio, por exemplo. Ele tem que saber sobre os extintores. Certo. Né? Uma CIPA, normalmente, parece que em torno de uns 20 funcionários, a partir de 20 já começa... Isso, dependendo do grau de risco. Então, vai assim, lá na tabela da NR5 vai dizer o seguinte, de 0 a 19, não necessita constituir CIPA. De 0 a 19 funcionários, sim, mas precisa de um designado, sim, dependendo do grau de risco da empresa. Que é alguém que fica responsável. Então, o empregador nomeia essa pessoa, ela passa por um treinamento e vai receber um certificado. Quando a fiscalização aparece na empresa, ela vai apresentar o certificado daquela pessoa que recebeu o treinamento e tem também uma documentação, um ofício que antigamente nós fazíamos e entregava na Delegacia Regional do Trabalho. Agora se nomeia, coloca-se num documento, mas esse documento permanece no Serviço Especializado em Segurança do Trabalho da empresa, se ela tiver. Senão, é arquivado dentro do Programa de Prevenção de Risco Ambiental a nomeação dessa pessoa. Então, 20 funcionários, a empresa do grau de risco 3 ou 4, já existe a necessidade de constituir a CIPA. Grau de risco 3, o que significaria assim, professora? Vamos dar um exemplo para ser mais... grau de risco médio? Hospital, grau de risco 3. Construção civil, grau de risco 4. Uma indústria de explosivos, grau de risco 4. Extremamente perigoso. O máximo desse grau vai a 5? Não, é 4. 4 é o máximo? É o máximo. Daí significa que nós vamos ter que ter essa comissão que responde para a Delegacia Regional do Trabalho, e quem vai fazer o programa de prevenção de risco ambiental pode ser um técnico de segurança, pode ser um engenheiro do trabalho, que vai responder e vai dar um cronograma das atividades que os cipeiros vão desenvolver durante a gestão deles, que é de 1 ano. Há 1 ano. Eles são eleitos, os membros da CIPA, entre os funcionários? Funciona da seguinte forma. Então, nós temos duas representações, uma do empregado e outra do empregador. A do empregado, os representantes são eleitos. Então, eles vão votar. É uma eleição tão séria quanto nós fazemos para eleger o nosso prefeito, o nosso presidente. Né? Não pode existir rasura, quem vota assina no livro, é uma urna fechada e o voto é... Aliás, o membro da CIPA, ele tem, inclusive, durante o período em que ele foi eleito, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido? Acontece o seguinte, existe lá na Delegacia Regional do Trabalho casos que toda a CIPA teve estabilidade de emprego, mas na legislação diz o seguinte, lá no item 5.8 da NR5, diz que somente o representante eleito de cargo de direção. Isso significa que o vice-presidente tem estabilidade de 2 anos. O presidente não tem, é só vice. Não tem, porque é considerado da seguinte forma. Então é um caso em que o vice tem mais vantagens do que o presidente. Mas acontece, professor, que o presidente da CIPA, vamos usar uma linguagem agora bem popular, ele é o peixinho do patrão. Ele é o representante do patrão. Aí que está. O patrão não tem nenhum interesse em afastá-lo da empresa. Então, 2 anos para ele ficar ali, tudo bem. Agora, o representante do empregado, ele é eleito pelos colegas de trabalho. E, professora, a CIPA, ela também se aplica
em órgãos públicos, empresas públicas ou só na iniciativa privada? Não, hoje mudou a legislação no dia 23 de fevereiro de 1999. E mudando a redação da NR5, então mudou esse lado aí. Todos os órgãos, sejam públicos e privados, têm que ter a CIPA? Tem que ter a CIPA ou o designado. Com exceção, lá só não cita as igrejas, mas como a igreja evangélica possui empregado registrado, também já está se cobrando da igreja. A senhora falou a respeito de incêndios. Nós sabemos que em tempos atrás eram mais comuns os incêndios, porque as casas eram de madeira, se tinha menores preocupações, não haviam aquelas normas todas do Corpo de Bombeiros, mas a questão do incêndio no ambiente de trabalho é uma questão assim muito preocupante ainda hoje, não seria isso? Muito preocupante. Inclusive, no curso que é ministrado para os cipeiros, a gente ensina a fazer toda a prevenção para que isso não ocorra. Por exemplo, chegar ao final do expediente e manter as luzes acesas em lugares extremamente aquecidos, né? E que as luminárias não são de lâmpadas frias. E que ali vai ter um aquecimento muito grande. E perto da lâmpada existe uma fiação descascada. Pode dar um curto-circuito, né, e acontecer um acidente. Começa o princípio de incêndio. Né? Bom, voltando, professora Maria da Luz, à questão da ALER. Ela é uma doença de difícil detecção pelos médicos. E as pessoas, muitas vezes, sofrem muito com essas doenças e depois são dispensadas pelas empresas, ficam sem cobertura pelo próprio INSS, que muitas vezes os médicos acabam não reconhecendo. O que fazer para diminuir a gravidade e a incidência dessa doença? O que normalmente as empresas estão fazendo? Dando uma resposta ao início da pergunta, o seguinte: muito difícil lidar com lesão por esforço repetitivo, porque não existe um aparelho, uma forma de medir a intensidade de dor. Dor não se mede a intensidade, a pessoa está sentindo. Eu sou uma pessoa que tem um grau de tolerância, o senhor é uma pessoa que tem outro. Para o senhor dói de um tanto, agora é o profissional da área, o médico do trabalho que vai fazer essa avaliação, ele tem muita dificuldade, porque aparentemente o corpo não mostra. Quando ele chega a mostrar, ele já está atrofiado, ele simplesmente já perdeu mobilidades, ele já está em estágio muito avançado. Agora, quando a pessoa queixa-se no início, existe assim, olha-se para a fisionomia da pessoa, ela está com um aspecto saudável. Aquela dor não incomoda o outro, não é como quando você tem uma má digestão, que a tua palidez, a tua olheira, basta... ela é muito visível. Agora, a ALER, a DORT, não é assim. Então, quando acontece um caso de doença relacionada ao trabalho, o pessoal do RH, ou se tem SESMIT, Serviço Especializado em Segurança do Trabalho, o trabalhador procura e pede que seja marcada uma consulta para avaliação. Ele é encaminhado para esse médico que vai fazer a avaliação, e quando o médico tem uma sensibilidade, e o trabalhador tem uma comunicação
que demonstra que está sofrendo, é uma questão de saber mostrar aquilo que, né, muitas vezes, né, mas se bem que também pode ser diferente. Então, ele é encaminhado, o médico que está fazendo a avaliação, ele vai solicitar uma comunicação de acidente de trabalho para a empresa. Essa comunicação de acidente de trabalho... Seria o CAT? É comum, né, chamado por CAT, denominado CAT, ele vai ser encaminhado lá para a Previdência Social, que a Previdência Social pede para que a empresa agende uma consulta com um perito para aquele funcionário. Então, é agendado essa consulta, passa por um perito. Quando o perito percebe que está em estágio avançado, ele solicita uma junta médica. Mas a avaliação de um perito é uma coisa, a avaliação de 3, que já se consideram a junta médica na Previdência Social, é outra. E quando são 6, são 9, é muito mais difícil. Então, esse afastamento do trabalhador vai se prorrogando e não se tem uma solução. Até ele chegar a uma aposentadoria especial por invalidez ocasionado por acidente de trabalho, porque existe um documento lá dizendo que foi um acidente de saúde ocupacional, que tem o CAT, ele leva até 2 anos. Então, passou de 2 anos, mas ele tem que ficar afastado pela Previdência Social, um dia além de 2 anos, sem interrupção. O que acontece? Eles cancelam, a pessoa não fica afastada, daí ela perde o direito da aposentadoria. Por exemplo, foi preenchido o CAT. Eu tive um afastamento de 45 dias. O retorno, o médico constatou que eu já estou bem. Ele vai dar uma alta, né? Eu recebo alta. No momento da alta, significa que eu estou apta ao trabalho. Eu estando apta ao trabalho, eu começo a trabalhar novamente, a digitar, voltam os sintomas. No momento que voltam os sintomas, entra-se novamente com CAT. E essa CAT vai se renovando. Só que ela tem espaços de tempo. E a legislação diz que tem que ser contínuo. E a pessoa não tem condição de se aposentar fácil. Nós entrevistamos na primeira parte do programa a professora Maria da Luz Martins, ela que é especialista em segurança e medicina do trabalho e coordenadora do curso de segurança do trabalho da FATEC Internacional. O tema de hoje são os acidentes e as doenças do trabalho. Muito obrigado, professora, foi um prazer tê-la aqui em Gestão Pública em Debate. Muito obrigada mesmo. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. No programa de hoje, nós estamos debatendo os acidentes e as doenças do trabalho. Este programa também é retransmitido através da TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA.
e ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Nós vamos entrevistar agora a senhora Denise Calisto e Lúcia Helena de Petris, que são duas pessoas vítimas, podemos assim dizer, das doenças relacionadas ao trabalho, especialmente a dor. Eu começo com a professora Denise Calisto. Como é que a senhora começou a sentir essas doenças? E entre as suas principais atividades foi a digitação, atendimento telefônico de clientes e técnicos reparadores, e ainda a execução de testes para avaliação e identificação de falhas no sistema ADSL e de linhas de comunicação de dados. Eu gostaria que você nos explicasse, Denise, como é que surgiu essa doença, depois de quanto tempo você começou a ter esse problema e as consequências disso no teu corpo, até sobre o ponto de vista psicológico. Bem, apareceu algumas dores, né, no início, assim, que eu não sabia exatamente o que era, né? Foi há 11 anos atrás. Isso nos braços, nas mãos? Foi nos braços, né, e nas mãos. Era uma época que você lidava muito com o computador, digitava muito? Digitava bastante. E aí, elas foram aumentando, foram se agravando? O que efetivamente ocorreu? Quando eu senti dores maiores, eu procurei um médico ortopedista. E foi feita uma avaliação, né, exames, e foi constatado esse problema, né, que antigamente chamava-se de LER, né? Hoje parece que é mais conhecida como DORT. DORT. Então, a outra entrevistada nossa é a Lúcia Helena de Petris. Ela é técnica em telecomunicações, também trabalhava na área de digitação, atendimento ao cliente, aos técnicos de campo, teste de plataforma e na área de comunicação de dados, que é conhecido como ADSL. Lúcia Helena, eu gostaria que você nos dissesse quais foram os sintomas que você começou a sentir e o que isso fez com que você ficasse impossibilitada de trabalhar. Parecido com o dela, começou a doer muito a mão, principalmente a mão direita, e isso há uns 11 anos atrás. Na época era Telepar ainda? Era na Telepar. Quando vocês trabalhavam? Trabalhava com digitação. Aí passou um tempo, as dores foram aumentando e apareceram 2 cistos na mão direita. Aí eu acabei fazendo uma cirurgia na mão para retirada dos 2 cistos. Só que após a cirurgia as dores continuaram, porque eu continuei trabalhando na mesma área, ou seja, digitando, né? E daí? Após essa situação, o que efetivamente aconteceu? Vocês foram, vamos usar um termo assim comum que as pessoas chamam, vocês foram encostadas no INAMPS, no INSS, vocês passaram, ou vocês continuaram trabalhando com essas dores? O que foi comunicado que houve um acidente de trabalho, houve um CAT, que se chama, que é comunicado de acidente de trabalho. Como é que foi o procedimento no âmbito interno da empresa? Bom, no meu caso, quando eu fiz a cirurgia, eu fiz 80 sessões de fisioterapia. A medicina do trabalho da Telepar, na época, liberou essas 80 sessões pela Fundação Telepar. Eu fazia no meu horário de almoço para não faltar no trabalho. E não fiquei afastado, só fiquei 14 dias, porque daí o médico falou que não seria bom me afastar pelo INSS, que poderia, sei lá, para o trabalho não seria bom. Teria prejuízo na tua carreira profissional? E eu fazia no meu horário de almoço para não prejudicar minhas atividades. Era uma época de muita atividade, tinha muita digitação, e eu lembro que eu ia trabalhar com a mão enfaixada. Aí tinha uma colega que estava aprendendo, aí ela escrevia as coisas para
para que a gente conseguisse executar as tarefas. E você, Denise, o que aconteceu quando você começou a ter esses sintomas? Começaram há 11 anos, mas se agravaram agora, recentemente, né? Se agravaram há cerca de uns 2 anos, 3 anos. E nesse departamento onde vocês trabalhavam ali, muitas pessoas tiveram esse tipo de problema ou só vocês duas? Não, muitas pessoas têm esse problema. Vocês eram em quantos funcionários nessa área? Nós éramos em cerca de 20 pessoas. E quantas chegaram a apresentar? Pelo assim, menos 8 pessoas que eu tenho conhecimento. Eu estava vendo o currículo de vocês fizeram toda uma carreira dentro da Telepar, e daí houve a privatização e vocês passaram, depois de um certo período, para uma empresa terceirizada. Eles passaram as atividades para essa empresa, né? E, consequentemente, as pessoas que executavam essas atividades foram desligadas, né? Foram demitidas e passaram para essa empresa para executar a mesma atividade. E quando vocês apresentaram essa doença, começaram a ter que faltar no trabalho, qual foi o tratamento que vocês tiveram da empresa, essa última que vocês estavam trabalhando? Eu fui demitida, né? Ah, você foi demitida. A princípio fui demitida e daí eu tinha que passar pelo médico de trabalho, e como eu estava em tratamento, né, trabalhando, mas eu estava fazendo um tratamento, e então o médico não assinou o meu desligamento, né, que eu estava apta a ser desligada. Mas eu seria demitida. E você, Lúcia Helena? O que aconteceu comigo foi o seguinte: quando a empresa me demitiu, eu fui no médico do trabalho, a mesma coisa, mostrei que estava em tratamento, e ele colocou no meu demissional como inapto. Aí eu fiquei... E hoje, como é que está a situação de vocês? Vocês estão, recebendo os benefícios da doença do trabalho? Vocês dependem de laudos do INSS, do INAMPS? Como é que está a situação? Provavelmente deve ter caído o rendimento de vocês, a remuneração. Vocês eram funcionárias antigas, né? Passaram a entrar numa empresa há pouco tempo. Eu gostaria que vocês explicassem o que aconteceu nesse período e agora qual é a situação de vocês. Parece que vocês estão passando por dificuldades, seria isso? Nós estamos passando dificuldades porque nós não estamos recebendo da empresa, né? Porque nós fomos afastadas por acidente de trabalho, e também o INSS, ele por um período ele nos pagou e agora ele não reconhece, né, a incapacidade. Então nós ficamos em dificuldade porque nós não recebemos nem da empresa e nem do INSS, que é um direito que nós temos, né? E os exames, o médico diz que para a gente que nós estamos aptas para o trabalho, que não estamos com incapacidade, né? Através de um exame que ele faz em 2, 3 minutos. Então a gente fica... E aonde que vocês mais sentem dores? Assim, nos braços mesmo, na coluna? Eu sinto da minha coluna cervical até a minha mão. Você tem dificuldade? Tem pessoas que têm dificuldade até de levantar o garfo, a colher, até a boca. Você tem essas dificuldades para aquelas atividades mais corriqueiras do dia a dia? Tem bastante dificuldade. Inclusive, né, na nossa vida pessoal, familiar, doméstica, causa muita dificuldade. Assim. E você, Lúcia Helena? É a mesma coisa. Quando foi privatizada, nós passamos para as terceirizadas, o salário caiu para metade ou 1/3, e as atividades que a gente começou a realizar triplicaram, gerando uma pressão muito grande. Vocês chegavam a sofrer assédio moral ali na terceirizada, pressão? Muita pressão, por telefone, pessoalmente, por e-mail, e às vezes a gente chegava lá e
Tinha aquela reunião assim que todo mundo, sabe, ficava ouvindo e você às vezes era escrachado na frente de todo mundo. E as condições de trabalho, principalmente na terceirizada, tinha uma CIPA ou tinha uma preocupação com o funcionário? Existe o nome CIPA, mas não tem uma atuação. Não funcionava? Não. Uhum. Não existe atuação na nossa área, não. Vocês chegaram a sofrer até depressão durante esse período que vocês estavam lá? Como causa secundária, sim, porque maus tratos, né? Quando você é maltratado, você é um ser humano, você vai chegar na hora que você não aguenta, né? Isso daí reflete, ó, já vai fazer 1 ano que eu saí, que não estou indo, e ainda estou, sim, tendo ataques de choro, de pânico, tá difícil. Vocês, por outro lado, vocês observaram algum tipo de fiscalização dos órgãos do governo para se as condições de trabalho estavam de acordo com o que determina a legislação? Durante esse período que vocês trabalharam? Não, eu nunca tive conhecimento. Então, se teve, eu não tive conhecimento. Vocês tiveram, digamos assim, chegaram a comunicar essas dificuldades do trabalho para as autoridades de fiscalização? Ou, em função até da dificuldade que você tem de se manter no anonimato, numa situação dessas, a importância que é um emprego, vocês, pelo que eu somei aqui, vocês tinham cada uma em torno de mais de 20 anos, se somar todas as empresas de trabalho. Vocês chegaram a levar o conhecimento das autoridades ou não? Não levamos, porque a gente nem sabia aonde ir e a quem comunicar, e como proceder nesses casos. E hoje os exames todos comprovam que efetivamente vocês estão com a doença, mas vocês não estão recebendo os médicos. Qual o tratamento que vocês têm dos médicos que fazem, desses peritos? Eles entendem essa doença ou ainda têm dificuldades para diagnosticá-las? Eu acredito que a gente pode usar esse termo, né, que eles tenham dificuldade, porque eu tenho exames, né, que comprovam, eu tenho o laudo do médico que faz o acompanhamento, né, que eu faço tratamento, fisioterapia, e simplesmente você chega no dia da perícia, em 2, 3 minutos eles conversam com você, te examinam e dão o parecer, né? E eu acredito que nesse tempo é impossível você examinar alguém e dizer se ela tem o problema, se ela está apta ou não está. E você, Helena, você trouxe até uma série de exames, mas como são exames que são difíceis de serem mostrados, que tipo de tratamento você está fazendo? Que intensidade de dor você sente? A intensidade é grande, tem dia que eu fico de cama, sabe? Eu faço fisioterapia e estou fazendo também o tratamento com remédios, antidepressivo e mais um remédio para dor. E também tem os exames, só que eles olham e falam, não, isso aqui não é nada. Parece uma quantidade mínima de líquido no seu pulso, mas não é nada. Não sei, no meu pulso dói. Sabe? Eu não tenho condições, às vezes, nem de me limpar. É problema em casa, é problema social, sabe? De arrumar, sabe? Uma roupa, às vezes, em mim mesma. Sabe? Vocês duas parecem até terem filhos, crianças ainda pequenos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos. E eu tenho uma filha de 11. Que praticamente todo dia ela fala, ai mãe, você está com dor, mãe, você está com dor. É difícil, né, para criança. Sim. A gente o tempo sempre com dor, sempre com dor. As pessoas, olhando para vocês são pessoas normais. Quer dizer, não aparentam ter esse tipo de doença. Mas vocês sabem a intensidade da dor e do sofrimento. Sabemos. É o mesmo que, por exemplo, uma pessoa tem um câncer
de intestino, um tumor no intestino, você não vê, você olha, você está vendo uma pessoa, né, normal. Até que ela começa a apresentar sintomas, os médicos pedem exames, vão, né, investigando e de repente chega à conclusão que aquela pessoa tem um tumor. Daí tem que se tratar, fazer uma cirurgia, retirar o tumor, fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. Eu acho que essa doença, né, é assim também. Não é um câncer, mas é uma doença que tem que ter tratamento, tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Tem que ter um descanso. Muitas tarefas em casa você não pode fazer na tua vida social. E a gente espera, assim, que as pessoas reconheçam os nossos direitos, né, de trabalhador lesionado. Então, evidentemente que vocês com esse problema, vocês têm dificuldades até de procurar outro tipo de emprego. Vocês trabalharam mais de 20 anos nessa área e hoje o básico, que é digitar no computador, vocês não conseguem fazer. E também porque vocês estão se sentindo prejudicadas, né? Além de são jovens ainda, mas estão incapacitadas para o trabalho. Qual é a perspectiva? O que vocês pensam em fazer? O que vocês esperam das autoridades, além de reconhecerem o direito como trabalhadores lesionados? Eu espero, assim, que a gente seja tratado com dignidade, porque você chega numa perícia médica que é imposta, né, pelo governo, né, que ele te auxilia, mas você tem que passar por um perito, né, e que você tenha dignidade ali naquele momento que você está sendo atendida. Tem que ter atenção, porque a pessoa não te conhece, o médico não te conhece, não está acompanhando o teu tratamento. Então, o que eu espero é dignidade, assim, que a gente possa ter um tratamento adequado. Você, Lúcia Helena? Mesma coisa, eu espero que quando a gente for nas perícias ou qualquer outro médico, porque ele não acredita na gente nos laudos que a gente leva e que a gente está falando que está doente. Então, que ele reconheça que essa doença existe e que nós estamos sofrendo. Vocês acham que o problema de vocês se agravou depois que vocês passaram a trabalhar na terceirizada ou já é uma consequência? Com a privatização, a gente sabe que as exigências das empresas privatizadas, elas não estão muito preocupadas com os funcionários. Mas você já apresentou o problema quando você já trabalhava na própria Telepar. Sim. Se agravou nos últimos anos? Se agravou. Eu acho que se agravou, porque eles não se preocupam, não só com o empregado, mas também com a qualidade do trabalho. Eu acho que você só tem que produzir, eles se preocupam muito com a produção. Produção e prazos curtos, né? Então, diminuiu o número de empregados e aumentou o número de serviços. E o nível de estresse é muito grande. Muito grande. Então, nós entrevistamos nesta segunda parte de Gestão Pública em Debate, quando nós estamos estudando as doenças relacionadas ao trabalho, os acidentes e as doenças do trabalho, a dona Denise Maria Calisto e Lúcia Helena de Petris, que são vítimas da LER e que hoje passam por um processo muito difícil nas suas vidas, já que perderam o emprego depois de muitos anos atuando na área, principalmente com computadores, e têm dificuldades em se manter e até na sua vida privada, com um processo de depressão. Eu quero agradecer a dona Denise Maria Calisto e a dona Lúcia Helena de Petris, desejar a vocês que vocês possam se recuperar e que essa situação grave que vocês estão enfrentando,
ela possa ser superada. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e falar desse problema que a gente está sofrendo. Muito obrigada.